Trema diante dele a terra inteira. Confessai entre os homens, o Senhor é Rei. Governa os povos com justiça. Cantarei, cantarei a bondade do Senhor. Cantarei, cantarei a bondade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. E estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 anos. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje acabamos de proclamar e escutar é um convite à reflexão sobre a missão. Na primeira leitura, sobre o êxito da missão. Nós podemos encarar o êxito numa perspectiva meramente humana ou à luz de Deus? Se eu olho para o êxito que tenho desde uma perspectiva humana, vou ensoberbecer-me, vangloriar-me, envaidecer-me com o meu êxito, porque atribuo o êxito às minhas capacidades, aos meus talentos naturais. Mas se eu olho o êxito à luz de Deus, eu sei, como diz São Paulo,
que foi pela ação do Espírito Santo que ele teve tão grande êxito na pregação que fez do Evangelho em Corinto. Portanto, é pela ação do Espírito que ele teve êxito e não pelas suas qualidades humanas, pela sua eloquência humana. Inclusive, fora do contexto da missão, o êxito, no fundo, vem e é-nos possível pelos dons, pelos talentos que são dons que Deus nos deu. E por isso, nesta mesma carta aos Coríntios, diante daqueles que se ensoberbeciam e vangloriavam perante outros, São Paulo diz: que tens tu que não tenhas recebido? Sim, os próprios dons, os talentos, as capacidades naturais que eu tenho, não mas dei a mim mesmo. Se tenho eloquência, se tenho capacidade musical, se tenho um QI elevado, isso não se deve a mim. É dom recebido de Deus. Então, por que é que tu te vanglorias diante dos outros, em vez de dar graças a Deus pelos dons que tu tens? A única coisa que se pode dever a ti é o teres posto a render os talentos. Mas os talentos foram-te dados. Mas mesmo o pôr a render os talentos, quanto ser humano com capacidade musical e que não os pôde desenvolver pelas circunstâncias sociais em que nasceu e cresceu. Quanto ser humano com um QI elevado e que não pode nunca ser um doutor por causa das circunstâncias sociais em que nasceu. Então, meus irmãos, olhemos o êxito do lado de Deus e nunca nos vangloriaremos diante dos outros, nem diante de nós próprios, mas sim saberemos dar graças a Deus por aquilo que Ele em nós e através de nós realiza. No Evangelho, Jesus aplica a si mesmo este texto do profeta Isaías que ele lê na sinagoga de Nazaré. São Lucas coloca precisamente no início da vida pública de Jesus este acontecimento. Este texto, de facto, ilumina a missão. Que luz é que nós podemos colher sobre a missão deste texto? A primeira luz é esta: a missão não é de Jesus, não é do Espírito Santo, é do Pai que envia Jesus com a força do Espírito Santo. A missão, e na missão, é toda a Santíssima Trindade que está implicada. É o amor imenso da Trindade que se derrama sobre nós, o Pai que envia o Filho com o poder e a força do Espírito Santo. Então também cada um de nós deve viver a missão, e todos nós somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus, sabendo que a missão vem de Deus, não é minha, não é sequer da Igreja, foi confiada por Deus à Igreja. É Jesus que confia a missão que ele recebera do Pai, mas é também com a força do Espírito Santo, soprando sobre eles. O Espírito disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então não vivamos a missão apoiados em nós mesmos, nas nossas próprias forças, nas nossas sabedorias. Não pensemos que somos nós que nos damos a nós mesmos a missão. É Deus que nos faz e torna luz do mundo e sal da terra. Além disso, este texto diz-nos em que consiste a missão. Ele é, antes de mais, anúncio da Boa Nova. Anunciar a Boa Nova. Esta é a missão que Jesus recebeu do Pai. E a Boa Nova não é outra coisa do que a manifestação do amor de Deus para conosco. Deus que se aproxima, que se faz próximo, que vem até nós para nos libertar, para nos salvar. Este anúncio da Boa Nova é, antes de mais, um anúncio de libertação dos pobres, dos oprimidos, dos que estão limitados fisicamente, cegos, sem vista, sem poder falar.
Mas não podemos entender que Jesus veio só realizar uma libertação no âmbito social do ser humano. É um ano de graça, um ano de restabelecer a harmonia social entre os seres humanos. Mas como é que ele restabelece esta harmonia? Libertando-nos daquilo que é a raiz de toda a injustiça e de todo o mal. Libertando-nos do pecado. Quando ele anuncia que o reino de Deus está próximo, ele diz sempre: convertei-vos, arrependei-vos. Ou seja, pondo de parte tudo aquilo que é a causa do mal que cai sobre todos nós, o pecado. De facto, a maior pobreza é a escravidão do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Na medida em que nos separa de Deus, o pecado fecha-nos numa atitude de autocentramento, de autossuficiência egoísta, que nos impede de relacionar corretamente com Deus, conosco próprios e com os outros. E por isso, ao apresentar Jesus como o Messias de Deus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a raiz. E ele não veio fazer apenas uma libertação, digo e repito, da situação social que possa existir de injustiça e de opressão. Também passa por aí, mas é sobretudo mediante o apelo a abandonar os caminhos do pecado, que são caminhos de egoísmo, de cobiça, de ganância, de avareza, de luxúria e que provocam a desarmonia nas relações humanas. Podemos fazer as transformações sociais e políticas que quisermos. Se não nos libertarmos do pecado, ou melhor, se Deus não nos libertar do poder destruidor do pecado, nós continuaremos a perpetrar, através dos séculos, a injustiça, a desigualdade, a desarmonia, a violência, a guerra, a opressão. Então a missão é esta libertação profunda do ser humano, da escravidão máxima, da pobreza máxima, que é o pecado. Porquê? Porque quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. A maior pobreza é ainda a situação de pecado em que a pessoa possa estar a viver. De nada lhe adiantarão os bens materiais, não colherá a alegria daí, a verdadeira e profunda alegria de viver, vem do coração estar em paz consigo mesmo, com Deus e com os outros. Acolhamos, pois, a missão que o Senhor Jesus nos confiou, começando por nós próprios, começando por deixar que Ele nos liberte de tudo aquilo que é dinamismo de pecado que atravessa o nosso coração, porque só então nós poderemos ajudar também os nossos irmãos a deixar que o Senhor os liberte, como nos liberta a nós próprios.